Pode se assentar. Uau. Santo, santo. Há uma presença. Quero e fique em pé agora só quem estava com dor e não está mais com dor. Procura aí. Se você chegou aqui com dor e depois desse momento não tem mais a dor, fique em pé. Fique em pé, fique em pé, fique em pé, para a gente glorificar Jesus. Tem o microfone aí? Vai, Joel. Pula, pula. Pula, Joel. Fique em pé aí para a gente testemunhar. Mas vai procurando a dor, de repente você não achou ainda, né? Se você entrou com um tipo de dor física e não está sentindo mais a dor física, fique em pé que nós vamos ouvir. Fala. Eu estava com dor no meu nervo ciático. Como é seu nome? Elisângela. Só hoje eu perguntei assim. Vai, Elisângela, fala aí. Eu estava sentindo fortes dores no nervo ciático quando eu cheguei. Nervo ciático? Isso. E agora? Agora eu não estou sentindo mais nada. Você não podia fazer e doía? A perna estava repuxando. Estava repuxando a perna. Repuxando? Você andava e a perna fazia assim? Não. Eu não sei, é repuxando. Não, que dói por dentro, repuxa o nervo. É? E agora não tem mais? Não. Faz uma coisa que você não podia fazer, que doía. Tinha alguma coisa? Não podia abaixar? Não? Não. Vem cá, vem cá. Sobe aqui. Sobe, mas sobe por aqui, vai. Podia fazer assim? Não? Doía? É? Aplauda Jesus bem forte, querido. Amém? Quem mais? Quem mais? Fala, irmã, fala seu nome. Francisca. Eu estava com dor de estômago. Como é seu nome? Francisca. Baixinho aqui, ó. Francisca. Francisca. Ele estava com o quê, Francisca? Dor de estômago. Uma queimação terrível no estômago. Hoje? Hoje, agora, logo quando eu cheguei. É? Desde a hora do almoço que eu estava com essa dor. Não comeu, não foi o marido que cozinhou hoje, não, né? Não, não. E agora? Agora eu estou ótima. Glória bem, a Deus. graças Passou. Graças a Deus. Aperta aí. É isso aí, Anderson. Se vira nos 30 aí, meu filho. Passou? Tá ótimo. Depois dessa música, Jesus curou. Nossa, o culto inteiro estava com o louvor inteiro. Vamos aplaudir a Jesus. Amém? Aplauda bem forte, irmão. Fala, filho. Meu nome é Gislene. Hã? Meu nome é Gislene. Eu tava sentindo muita dor assim nas costas, não conseguia me mexer. É? Agora eu não tô sentindo mais nada. E não podia abaixar assim? Nada, nem então, me mexer. Vem cá, vem. Não vai subir ali não, né? Mas fica, abaixa aí. Não dava para fazer isso? E assim? Também não? Adriana, aí. Dá para ir na aula de ginástica lá. Joel, você tá... Pelo amor de Deus, Joel. Vou te mandar pro R.R. Soares você fazer um curso lá. Já fazia 3 dias que eu tava Você tá na... Pera um pouquinho, irmão. Você tá com problema? Você tá na frente da câmera lá, Joel. Olha lá a câmera lá, ó. No mundo inteiro vendo suas costas. Isso, aí, ó. Tá na internet, o mundo inteiro, Joel. Então, fala, irmã. Já fazia 3 dias que eu tava com essa dor. Pra subir escada, eu pensava 10 vezes antes de subir. E hoje veio com dor. Nossa, com muita dor. E Quase depois que eu da não venho. música? Passou, não tô sentindo mais nada. Passou? Passou. E Deus mandou eu cantar essa música. Porque eu estava em casa, irmão, estava em casa me preparando para vir. E aí o Regis Danese cantou no programa da Eliane. É. Eu não tinha visto ainda, eu nem conheci, ele estava com o cabelo meio, né? Fashion. E a música, o Senhor falou, essa é uma música eu vou usar no Brasil. Eu falei para o Mateus, falei, essa música, Mateus. E aí chegou aqui, o Senhor falou, canta a música. E aí você cantou a música, passou? Cantei. Eu não ia vir para a igreja. Você não ia vir para a igreja? Eu não estava aguentando andar. É mesmo? Eu não ia vir. E falei, por não que dá. Que veio? Porque eu vim buscar minha bênção. Vamos aplaudir a Jesus, amado. Ali, ó, Joel. Aplauda Jesus. Fala seu nome, filho. Eu também estava com a dor. Aqui é? uma tensão muscular, não, seu né? nome, seu nome. Ah, Vânia. Vânia. Fala aí, Vânia. Então, eu até passei no médico também essa semana, que estava sentindo a perna inteira também, e ele falou que era uma tensão muscular, e passou até um remédio, mas eu ainda continuava sentindo.
E hoje eu creio que eu fui curada Você também. está sentindo a dor aí agora? Não tô. Tô Vem cá, movimentando. faz o que você não podia fazer e doía. Que eu não podia. Faz aí. Então. O que você não podia Então, fazer? só em movimentar. Dava para dançar lambada, não? Não, dava. Aí não vai dançar também. Mas Só tudo em bem. movimentar já doía, entendeu? No trabalho eu tava trabalhando sentindo o tempo todo. Quanto tempo perna. você estava com essa dor? Fazia uns 15 dias. E agora passou. Passou. Depois da Graças música. a Deus. O Espírito Santo passou. Passou, graças a Deus. Toma posse. Vamos aplaudir a Jesus. Quem mais? Quem mais? Tinha mais gente, mas tudo bem. Uau. Aí, fica em pé. Se tem mais alguém que recebeu a cura, fica em pé para a gente testemunhar. Irmão, testemunho aumenta a fé das pessoas. Fala, minha filha, qual é o seu nome? Meu nome é Serli. Eu sofri um acidente há uns 11 anos atrás. Eu tenho a perna direita um pouco mais comprida que a esquerda. A esquerda encolheu 2 centímetros. Então, quando chega no tempo do frio, eu manco um pouco. E hoje ela amanheceu bastante dolorida. E eu cheguei aqui na hora do louvor. Eu gosto de dançar um pouquinho, mas estava doendo bastante. Agora passou, glória a Deus. Passou? O que eu quero que você faça? Depois mede a outra perna. Tá. Vem andando aqui, vê se você manca ainda. Você está mancando? Tira o seu sapatinho, tira. Sapatão, hein, irmão? Anda aí, vê se você está andando igual. Você andava assim? Como não sabe? Você não anda as suas pernas? Como você andava antes? Você dava uma mancadinha assim? Não, quase, só no frio que eu manco um pouco. Tá. Mas no calor não. Você conseguia sentir a diferença de um tamanho da outra? Muito pouco. E agora? Eu acho que agora eu não sinto mais nada. Você vai medir, amém? Você Amém. deve ter as medidas lá, né? Não é Tenho. todo mundo que tem uma perna maior que a outra. Tenho a medida. Aí nós vamos glorificar Deus. Mas Deus fez milagre aqui. Amém. Sabe o que é milagre, irmão? É aquilo que ninguém pode fazer. Então, eu creio que Deus endireitou a perna. Eu já sou um milagre, né? Porque assim, eu não era para estar aqui. Então, eu tive traumatismo craniano, um acidente muito grave. Mas a perna. Mais outro milagre. Vamos aplaudir a Jesus. Jesus é bom, amém? Aplauda Jesus de verdade, com força. Aleluia. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre um tema: estabelecendo o reino de Deus. Amém? Fala assim para o seu irmão: estabelecendo o reino de Deus. Santo Deus. Chorado legal na sua roupa branca, pastora. Depois você manda lá na lavanderia. Deus é bom, amados. Nós vamos falar sobre estabelecendo o reino de Deus. E esse ano é um ano de muito poder, irmão. Não me estranhe, eu estou vindo com o apóstolo Ed e pregando desde o dia 17, todo dia. Em cada lugar que a gente passou, você não tem noção do que Deus fez. Amém? Especificamente para nós. Amém? Tá mexendo, né? Isso. Vai mexendo. Especificamente para nós, Igreja Nova Terra, Deus nos restituiu um governo apostólico e uma autoridade profética. Diga assim para o seu irmão: esse ano. Não, tem que ser alto, bem alto. Fala bem alto, fala: esse ano. Deus vai ativar na tua vida o governo apostólico e o governo profético. Deixa eu ver se eu estou aqui mesmo, vou repetir. Fala assim para o teu irmão: esse ano Deus vai ativar na tua vida um governo apostólico e um governo profético. Só para você dar um glória a Deus bem alto. O que é o profético? O profético é aquele que vê o que Deus vê e traz para a terra aquilo que Deus determina. Então o profético é aquele que traz o que Deus determina, o que Deus sonha. E o apostólico é aquele que estabelece o que Deus sonha. Então fala assim para você: olha, para você dar um glória a Deus, mané. Porque você vai trazer a existência as coisas de Deus,
E Deus vai te usar para estabelecer na sua vida aquilo que é dele para a tua vida. E aí eu quero falar com você sobre estabelecer o reino. Amém? E Deus falou comigo, eu quero que você faça no mês de março um ato profético. Isso falou comigo em fevereiro, para mim raspar minha cabeça, por isso eu estou assim. Amém? Vocês estranharam, ficaram me olhando, alguns passaram na porta, fizeram sangue de Jesus sem problema. Não entenderam? Mas é um ato profético para algumas coisas. A restauração da minha esposa e a ativação do governo de Deus em toda a igreja, todos nós. Porque nós vamos ser uma igreja ativa, todos nós, todos, desde as crianças até o mais velhinho, todos vão ser ativados no profético e no apostólico. Amém? Deus vai te usar. Vira para quem está do teu lado, chacoalha e fala assim: Deus vai te usar. Deus vai te usar. Não, com ênfase no A, vai. Deus vai te usar. Aleluia. Amém? E não fica me olhando essa cara aí, e parece que o Unis perdeu. Parece, não sei nem se é verdade. O inimigo chegou para me dar essa notícia aqui. Né? O inimigo está furioso. Amém? Mas a gente continua líder. É tranquilo. Líder é líder. Amém? E o pastor Jéssica não está aqui para melar o negócio. Deus é bom? Então quero que você entenda o seguinte: nós estamos caminhando em cima de um desenho que Deus está fazendo para nós. Tivemos um congresso com os nossos pastores, Deus pegou a gente, irmão, muito forte. Porque se Deus vai restaurar algo e vai nos entregar um mover tremendo nos próximos anos, Ele precisa começar a acertar a casa primeiro. Quem está aqui? Fala assim para o teu irmão: para de olhar para a casa dos outros e acerta a sua. Então, nós tivemos o nosso congresso, foi tremendo. Agora nós vamos ter um congresso só de pastores e líderes, 9, 10 e 11. Toda a liderança e todos os pastores. E lá eu vou expulsar o demônio de todos eles. E os meus também, aleluia. No final eles fazem uma reunião lá e mandam os meus embora. Por quê, amado? Porque nós temos que ser transparentes. Por isso eu quero que você ouça essa palavra, porque vai nos envolver muito. Amém? E esse congresso, agora dia 9, 10 e 11, é só para pastores e líderes da igreja. E nós vamos passar por 3 dias de libertação profunda, muito profunda. Porque nós não queremos, eu não quero perder o que Deus tem para nós nos próximos anos. Então esses primeiros 10 anos de Nova Terra foi tremendas revelações. Nós alcançamos muitas coisas. Mas Deus vai nos limpar para começar uma nova etapa, amém ou não? E eu, amado, não tenho vergonha de falar para você, eu quero ser o primeiro a ser liberto. Eu não quero esperar ter que cair para depois ser restaurado. Então eu já estou indo assim: Senhor, se tiver que tirar uns demônios de mim, já tira logo, não espere eu cair não. Amém ou não? Olha para o seu irmão e fala: não vai esperar cair, né, filho? Você está aqui? Depois que a gente voltar desse congresso, amado, uma liderança liberta, pastor liberto. Porque lá é um sítio, irmão. Já estou levando um monte de corda. Se o pastor ficar endemoniado, eu já amarro na árvore e deixo lá para os macacos. Amém? Nossa, você fez uma cara agora, irmão. Sangue de Jesus tem poder. E depois disso, nós vamos começar uma libertação com toda a igreja. Aí é todo mundo. Olha para o seu irmão e fala assim: você quer ser liberto? Quando você vai ser liberto? Totalmente liberto. Amém? Que tem uns demônios caseiros, irmão. Eles vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Nós vamos começar uma coisa que nós chamamos 7 semanas de quebra de maldição no dia 15 de março. São 7 quinta-feira. Porque no dia 8 nós começamos o nosso culto de quinta-feira chamado Impactos de Vitória. Não, fala assim para o seu irmão: Deus vai te dar vitória. 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 Bem forte, diga vitória. Chacoalha ele e fala: Deus vai te dar a vitória. Você crê mesmo, amado? Em todas as áreas. Por isso nós mudamos tudo isso daí. Estamos esperando ansiosamente pelo culto de quinta. Já tenho até a palavra. Quinta-feira, dia 8. E aí no dia 15, do dia 15 até terminar as 7 semanas de libertação, nós todos vamos passar, toda a igreja,
durante essas quintas-feiras por libertação. Você vai entender por quê. Amém? Por quê, pastor? Porque nós vamos expressar o reino de Deus de todas as formas. Fala assim para o seu irmão, você vai ser uma expressão do reino de Deus. Amém? E nesses dias, aí traduzindo o apóstolo Eric, eu falava para a Rosília, eu não sei, às vezes eu não consigo nem traduzir, é muita revelação, eu quero anotar, quero guardar, não consigo. Né? E Deus ministrou muito comigo, amado, sobre isso. E o Senhor falou, quero que você estabeleça esse ano o reino. Ensina o povo a estabelecer o reino. Amém? Então nós vamos fazer. Vocês vão cansar de mim esse ano. Amém? Amanhã já tem colégio apostólico, segunda, terça e quarta. E quinta. Olha que doideira. 15 dias pregando todo dia, já tem amanhã, depois. E quinta. É só o caldo, mas Deus é bom. Então vamos lá. Fala assim para o seu irmão, estabelecendo o reino de Deus. Como faz tempo eu não prego aqui, vocês vão ter, são 15, 20 dias acumulando mensagem. Então eu vou pregar até meia-noite, aleluia. Porque nós mudamos também as horas de culto, foi ou não foi? Aleluia, glória a Deus, dá tempo. Nós vamos falar sobre estabelecendo o reino de Deus, amém? Os irmãos que estão pela internet no mundo todo vão também receber uma unção tremenda em nome de Jesus. Quem concorda, levanta a mão para cima e dá glória a Deus. Vamos lá então, vamos ver algumas coisas. Primeiro, a importância do reino de Deus, amado. Porque esse é um tema para o ano todo, é algo e Deus vai nos fazer crescer, amém? A importância do reino de Deus. Então aparece João pregando. Vamos ver a pregação de João Batista. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? A gente precisa entender a importância que é a questão do reino de Deus. E João começa a pregar uma palavra, ele começa a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Em algumas traduções diz, porque é chegado o reino de Deus. Amém? Quem está vivo? Amém. Segunda coisa, a pregação de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Você está aqui, amado? Ou seja, João Batista fez uma pregação tremenda falando sobre o reino de Deus, a importância do reino de Deus. Olha, se arrependam, porque o reino de Deus chegou, o reino de Deus está perto, o reino de Deus chegou. E depois Jesus começa o seu ministério, a tônica da mensagem de Jesus é, o reino de Deus chegou. Se arrependa, porque o reino de Deus chegou. Chacoalha quem está do teu lado e fala assim, o reino de Deus já está aqui. Não, vamos com mais fé, porque tem um monte de gente nova aqui hoje. Chacoalha quem está do seu lado e fala assim, ó, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Só do fundo para lá, do meio para o fundo, vai lá. O reino de Deus chegou, declara bem alto. O reino de Deus chegou. Amém, daqui até o meio, vai. 1, 2, 3. O reino de Deus chegou. Aleluia. Aqui nessa igreja não basta ser gelol, tem que participar. Você está aqui? Agora olha, é tremendo, porque é uma importância que os pregadores estão dando. Tanto João Batista como Jesus está dando uma importância o seguinte, olha, chegou o reino. Só que Jesus ainda, além de pregar, fez uma oração em relação ao reino. E Mateus capítulo 6, versículo 10, a oração de Jesus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, é tão importante para Jesus implantar o reino, que ele não só prega sobre o reino, mas ele também faz uma oração. E a oração de Jesus é, Senhor, estabelece o teu reino. Quando fala, venha o teu reino, o que nós queremos que você entenda é que precisa ser estabelecido. Então Jesus estava falando, Senhor, Pai, estabelece o teu reino aqui na terra, como é no céu. Fala assim para o seu irmão, no céu é um pouco diferente, querido. Amém? No céu não tem gente feia. Porque quando a gente subir para o céu, você pode perguntar, pastor, se não tem gente feia no céu, como você vai?
Ainda mais essa careca, falei. É que tem um purgatório de crente, entendeu? Nossa, onde eu arrumei isso? Purgatório de crente. Você passa por ali e fica bonito do outro lado, Joel. Aí, Vitória. Nem é quinta-feira, você já recebeu a tua vitória. Amados, é uma outra realidade. Então Jesus estava dizendo, olha, se arrependa. João pregou, se arrependa porque chegou o reino. Jesus vem e fala, se arrependa porque chegou o reino. E aí Jesus vai para Deus e fala, Senhor, venha o teu reino. Ou seja, ele está falando, Senhor, estabelece o teu reino aqui na terra, porque se o Senhor estabelecer o teu reino aqui na terra, a vontade do Senhor no céu será a mesma vontade na terra. Quem está aqui? Amém? Quando você receber um rema de Deus, sela, irmão, e Deus vai falar com você nesses próximos anos. Então, 3 coisas importantes, nós vimos com o Eric, aí nós ouvimos muita coisa, mas não sei se foi aqui ou em outro lugar, mas ele enfatizou muito bem 3 coisas importantes. Primeiro, e João veio e anunciou o reino. Amém? João era aquele que anunciava. Jesus manifestou o reino. E a igreja é aquela que vai estabelecer o reino. Então fala para o seu irmão, quando Jesus orou pedindo para Deus estabelecer o reino. Não. Repete, fala para o seu irmãozinho assim, ó. Quando Jesus orou, pedindo a Deus, para Deus estabelecer o reino na terra, o que ele estava pedindo era a igreja. Porque se a igreja é quem estabelece o reino, João pregou, anunciou que estava chegando, Jesus manifestou, mas a igreja estabelece. Então eu e você, é bem certo aquilo que o apóstolo pregou, nós vamos ser a expressão exata do reino de Deus onde a gente andar. Porque esse é o meio por onde Deus vai estabelecer. Você está aqui? E aí eu queria ver com você algumas coisas importantes. Primeiro, as características para o reino de Deus. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim, você está bem, filho? Está tudo tranquilo? Então, as características para o reino de Deus. Porque nós estamos falando de reino, irmão. De constituição. Nós estamos falando de leis. Se você não souber qual é a lei do seu país, você não se dá bem, não. Alô? Você está aqui? E se nós não conhecermos a lei do nosso reino, nós não vamos nos dar bem. Quem trouxe Bíblia aqui? Levanta aí, deixa eu ver. Está cheio de crente informatizado hoje, é tudo computadorzinho, né? Você nunca sabe se ele está lendo a Bíblia mesmo ou se ele está na internet. Levanta aí, deixa eu ver. Antes a gente tinha a gente dormia com a Bíblia aberta, né? Agora eles têm um computador, você nunca sabe. Balança assim, ó, balança. Balança, levanta a Bíblia. Levanta. Quem não trouxe Bíblia, levanta a mão vazia aí. E fala, Deus, me dá uma Bíblia, me faz comprar uma Bíblia. E crente é esse que não tem uma Bíblia? Sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, primeira característica, amém? Fala assim para o seu irmão, nascer de novo em Cristo e entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3 diz assim, a isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você está aqui? Fala assim para o seu irmão, quando você aceitou a Jesus? Não, assim não, irmão, está tudo bem. Eu já vou orar pelos corintianos. Levanta a mão aí. Irmão, lança fora toda a tristeza. O que o Corinthians não pode fazer, ele pode. Amém? Amém? É tranquilo. Dá um glória a Deus aí, me ajuda aí. Não, assim não, irmão. Assim, forte. E quando você der um glória a Deus forte, Deus recebe a glória e manda a glória para cá. Aí eu fico mais cheio da unção, entendeu? Piorou o negócio. Vai lá, 1, 2, 3, dá um glória a Deus. Isso, ouve aí, Senhor. Onde eu estava mesmo? Quando você nasce de novo, você recebe a Jesus. Onde se dá o novo nascimento? Em 2 etapas. Primeiro, você recebe a Jesus. Deixa eu ver, quem já entregou sua vida para Jesus aqui? Levanta a mão.
Mais alto é a sua cabeça, levanta, mais alto, bem alto. Você já fez isso. Já fez uma oração dessa em alguma igreja evangélica? Levanta a mão. Aleluia. O que aconteceu com você aí? Você nasceu de novo. Quando você nasceu de novo aí nessa primeira etapa do novo nascimento, você começou a ver o reino de Deus. E Jesus está falando aqui, ó, se não nascer de novo, não pode ver o reino. Então o reino existe. Irmão, o que eu estou falando é verdade. O reino existe. Só que só consegue ver quem nasceu de novo. É como se nós estivéssemos vivendo duas coisas no mesmo mundo. Um mundo é invisível, ninguém vê, é o mundo do espírito. E o outro é o mundo físico, nós estamos cansados de ver. Mas Jesus falou, ei, se você não nascer de novo, não pode ver o reino. Então chacoalha teu irmão e fala assim, o pastor está pregando uma verdade. Chacoalha e fala bem alto, o reino existe. Segunda etapa, amado. Segunda etapa no reino. Fala assim, ó, você precisa entrar no reino. Olha esse versículo, João 3, 5 e 6. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então vamos só entender. Primeira etapa, eu nasço de novo, aceitei Jesus, tudo bem? Aleluia. Quem está feliz e aceitou Jesus, dá glória a Deus. Você aceitou Jesus, amado, você não vai mais para o inferno. Só se quiser ir para o inferno. Você está no busão do céu, passa um e do inferno, quinto dos infernos. Você desce e quer ir no outro. Não tem mais essa ideia. Você nasceu de novo. Você já está vendo o reino. Então tem pessoas na igreja que estão vendo o reino, mas tem pessoas na igreja que entraram no reino. Irmão, só uma perguntinha. Você tem noção de quantas pessoas passaram na porta dessa igreja hoje? De uma igreja que está anunciando o reino? Mas quem entrou? Então tem gente que vê o reino, mas tem gente que precisa entrar no reino. E essa noite você vai sair daqui no reino, entrando no reino. Então, como cristão, amado, nós não podemos mais viver uma vida só de ver. Então tem momentos aqui, né? Um cai na unção, já fica um monte de gente vendo. Nossa. Ô glória. Ó, tô todo arrepiado. Aí o pastor vem na direção dele, a mão recebe. Não, peraí, pastor. Eu não quero esse negócio, não. Esquisito. Olha o cabelo da irmã, como ficou. O marido gastou 500 conto para essa mulher ficar bonita. Não rola aí. O que aconteceu? A mulher? Tem gente, amado, que está satisfeito só vendo o reino. Você vê pessoas abençoadas, você vê a glória de Deus na tua vida, você vê as coisas na tua família, você vê a bênção da prosperidade, você viu agora mesmo a bênção da saúde, você vê a presença de Deus, mas você não é parte do reino. Porque parte do reino é só quem entra. Pergunta, não é? Pergunta. Se Jesus vai vir buscar aqueles que fazem parte do reino, será que vai acontecer com eles que só estão olhando? Porque para você manifestar o reino, você não vai poder ser alguém que só está vendo o reino. Você não vai poder ser aquela pessoa que alguém vai chegar para você e falar, e aí no culto ontem, foi tremendo. Teve um irmãozinho que foi cheio do Espírito Santo, teve um outro que foi curado, teve uma irmã que saiu correndo, teve a outra que recebeu, teve outra. E você? Eu sou light, irmão. Mas se eu estou em línguas até ia, mas um negócio esquisito lá, eu parei, não quero isso. Já está bom do jeito que está. Mas qual é a chave para entrar no reino? Jesus falou, quem não nascer da palavra, quem não nascer da água e do Espírito. Na verdade, então, são 3 nascimentos.
Quando você aceita Jesus, você nasceu de novo. Mas aí você passa por um outro nascimento, da água. Quem já foi batizado nas águas aqui? Não. Quem já foi batizado nas águas? Já mergulhamos você na piscina. Aleluia. Ou no rio, ou no córrego, sei lá onde foi. Amém? Esse é batismo, é novo nascimento. Então não é só aceitar Jesus, você tem que caminhar em direção ao reino. Quem já foi batizado com o Espírito Santo? Deixa eu ver. Levanta a mão. Quem já orou em línguas pelo menos uma vez na vida? O que é isso? É outro batismo. Significa nascimento. Então nós precisamos entender. Amado, olha para mim um pouquinho. Mira-me. 15 dias falando a mesma coisa. Amado, presta atenção. Olha que tremendo essa revelação. Jesus falou, quem não nascer da água. A água significa palavra. Quando você vai estudar a Bíblia, você vai descobrir que toda vez que aparece água está relacionado com a palavra de Deus. Agora presta atenção, se ele está querendo que você entre no reino e ele está te falando que você precisa nascer da palavra, espera aí, o que ele está querendo dizer? Para que você entre num reino, amado, você vai morar num reino, você precisa conhecer a constituição do reino. Se você for para a Europa e não conhecer as leis, você vai pagar alguns preços altos. Por isso que Deus falou, ei, você está entrando no meu reino. E para entrar no meu reino, você tem que nascer pela palavra. Ou seja, a constituição do meu reino precisa fazer parte da tua vida. Você precisa conhecer as leis. Fala assim para o seu irmão, pelo menos o básico. Você não sabe, irmão, você não sabe as leis do Brasil? Pelo menos algumas, né? Passar farol vermelho dá multa, irmão. Andar sem cinto dá multa. Bater na mulher dá multa. Na sogra passa batido. Não tem problema. Sogra tem um desconto. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Irmão, quando você não conhece de lei de um país, você tem problema. Nós fomos fazer um ato profético uma vez na França, já contei para vocês, e a gente foi, pegamos o metrô, peguei o bilhetinho do metrô, passamos o bilhetinho do metrô, o bilhetinho do metrô saiu, nós pegamos e jogamos fora. Puf, jogamos o bilhetinho fora e fomos fazer o que tinha para fazer. Normal, e aqui a gente faz isso. Vai fazer o quê? Vai guardar, colecionar o resto do metrô? Não. Quando a gente foi sair do metrô, a polícia estava dando uma batida. E o policial chamou a gente e falou, tudo bem, vocês são da onde? Somos do Brasil, tal, o bilhete do metrô. Bilhete do metrô? Que bilhete do metrô? Não, bilhetinho do metrô, você não andou no metrô? Você não está saindo do metrô? Tô, cadê o bilhete? Eu falei, não, o bilhete a gente põe, saiu do outro lado, nós jogamos fora. Como assim jogou fora? Não pode jogar fora. No meu país pode. No seu país pode, no nosso não. No nosso é a garantia de que você pagou o bilhete. Tá, e agora? Agora você vai ter que pagar uma multa. 80 euros por pessoa. E a época era 4 vezes mais. Eu falei, você está de brincadeira, né? Só pode ser pegadinha. Não, se você não pagar, nós vamos tomar seu passaporte. Falei para a Rosília, falei, gente... O negócio é sério. Os policiais ali já fizeram a minha ficha na hora. Você está em qual hotel? Hotel tal. Então tá bom, vai lá buscar o dinheiro, hein? Quando eu fui no hotel e a gente estava saindo do hotel, a polícia, a viatura já estava no hotel. Falei, esse negrão vai dar o bote. Benze, nós entregamos o bilhetinho. O moço pegou um recibo com carimbo da polícia e tudo. E preencheu, nós pagamos 160 euros. E ele deu o papelzinho e falou assim, ó, guarda esse recibo, porque no aeroporto, talvez peguem o seu passaporte. Já está registrado e você não fez isso. Então, quando você chegar lá, mostra o papel. Não vai jogar o papel fora, hein? Você acredita, irmão? Porque a gente não sabia. Agora, quantas coisas nós estamos jogando fora porque a gente não conhece a lei? Ei, nós vamos estabelecer o reino de Deus. E se a gente não conhecer a constituição do reino dele, como nós vamos estabelecer? Tem alguém vivo aqui?
Não, tem alguém vivo aqui? Eu estou na igreja certa, irmão? Mas está falando de conhecer o reino. Ó, você vem na igreja, nem Bíblia você trouxe. E trouxeram também nem lê. Fica lá no Salmo 91. Amém? Você abre lá e fala... Porque a gente não lê, amado. A gente não tem tempo. A desculpa é não tenho tempo para ler. E nós estamos falando de reino. Estamos falando de estabelecer o reino de Deus. E Jesus falou, ó, tem que nascer da palavra. Você precisa nascer através da palavra de Deus. Vai, diga bem alto para quem está do teu lado. Diga, a palavra de Deus tem que fazer você nascer. Fala bem alto, fala, você precisa nascer pela palavra. Não, chacoalha e fala, você precisa nascer pela palavra. Mas ele falou também assim, ó, tem que nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? Fala para o seu irmão, ousadia para cumprir a palavra. O Espírito aí, amado, tem a ver com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está dentro da tua vida, quando o Espírito Santo está atuante na tua vida, você tem força e ousadia para cumprir a palavra. Ei, você está aqui? Você nunca mais vai sonegar nada na tua empresa. Porque essa prática é do país que você vive. Todo mundo leva vantagem. Você vai querer nota? Não, como assim vou querer nota? Já é a tua obrigação me dar nota. Você está aqui, não? Você já foi em loja comprar coisa? As pessoas não te dão a nota. Vai querer? Não, como vai querer, cara? Está na lei, você tem que me dar a nota. E muito crente e tem negócio entra nesse barco furado aí. Não paga imposto, não paga nota, não faz nada. Aí depois vai, o diabo está furioso. Não é o diabo, não. É o leão, mas não é Jesus. É o outro leão, entendeu? Mas por quê, amado? Você não conhece. Você que é empresário, não tem esse negócio de com nota é mais caro, mas a gente pode fazer um preço melhor sem nota. Eu faço mais barato, mas sem nota. O diabo fala, mais um e não conhece a lei do reino que ele está vivendo. Quem está vivo? Posso continuar? Vamos lá então. Fora as características do reino, e aí eu vou dar 5 pontos, 6 pontos assim, amém, amados? Rápido. Para você aprender. De cultura do reino. Vira para o seu irmão, chacoalha e fala assim, ó. O reino tem cultura. Qual é a cultura do reino? Então eu vou te dar algumas coisas, são muitas coisas, mas algumas coisas eu achei interessantes para essa noite. Deus vai nos ensinar muito esse ano, irmão. Mas não pode entrar num ouvido e sair no outro. Você não pode ser movido só por uma conferência. Amém? Alô? Né? Essa ativação que nós recebemos aqui no carnaval, isso vai perdurar por muitos anos, amados. Eu creio nisso. Você está aqui? Então vamos lá. Primeiro ponto. Fala assim, ó. Uma cultura que luta contra as obras da carne. Não, tem que ser mais alto. Fala assim, uma cultura. Não, mais alto, eu disse, alto. Uma cultura que luta contra as obras da carne. Irmão, no reino de Deus não dá para suportar a obra da carne. O que é a obra da carne? Quando a gente fala obra da carne, né? É estranho, né? Da carne. Está falando de alma. E alma é centro de desejo, vontades e emoções. Então, é uma cultura, no reino de Deus, a cultura é o seguinte, a cultura é espiritual, amado. É vida séria com Deus. No reino de Deus é vida séria com Deus. No reino de Deus não dá para tolerar a obra da carne. Então a cultura do reino é uma cultura que vai lutar contra as obras da carne. Obras da carne. Fala assim para o seu irmão, obras da carne. Fala assim, não é obra do diabo. Para de pôr a culpa no diabo, irmão. Ele já é um endemoniado mesmo. Mas tudo a gente fala, é o diabo. É o diabo.
O diabo quase mandou eu matar meu marido hoje. O cara dormindo. E a mulher em pé assim, ó, como será que eu vou fazer? Não é o diabo, é alma. Ei, irmão, você está aqui? Então vamos ver o que é as obras da carne, amém? Está aí a obra da carne já, meu filho? Bota aí. Gálatas capítulo 5, versículo 21. A partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Não são coisas que você não conhece, irmão. Pastor, não sabia, pastor. Sabia não, rapaz. Rapaz, é pecado ter 3 mulheres? É pecado? Pecado e falta de inteligência ainda, burrice. Uma só já é um problema. Pensa, 3, 4, 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os e tais coisas praticam. Você está aqui, irmão? Então, obras da carne. Eu não quero falar das obras da carne, porque você já sabe. Mas eu quero te falar de uma chave que está aí nesse versículo, irmão. Paulo falou assim, ó, quem fizer isso não herda o reino de Deus. Você não pegou, né, irmão? Não pegou, né? Vou te dar então a chave. Se o reino de Deus existe, ele existe. Existe ou não existe? Já está claro, já está provado. E aqui está falando assim, ó, aqueles que praticarem as obras da carne não vão herdar o reino. Então, peraí, o reino não é uma conquista sua. Não, você não entendeu. Você não tem que lutar para conquistar o reino. O reino já é nosso. É uma herança. Significa o seguinte, amado, se você entra ou não entra, se você possui ou não possui, é problema seu. O reino está liberado para quem quiser herdar o reino. Só que precisa vencer o quê? As obras da carne. Você está aqui? Ó, entre prostituição, lascívia, né? Que é tantas coisas. Tem lá assim, amado, glutonaria, comer demais. Você é fiel à tua mulher, mas também come pra caramba, irmão. Isso é pecado, comer demais. A gente sabia não, pastor, não sabia não. Sabia pecado? Os caras não... irmão. Facção. A gente ouve falar de facção criminosa, né, irmão? Facção são grupos divididos dentro de um corpo. Então, de repente, a gente tem facções aqui dentro da igreja. O grupinho do Dr. Serrano. Ô, glória. É nós. O grupinho do Luciano, o grupinho do tecladista, o grupinho de não sei o quê. O que é isso? Facção, isso é pecado. Você está aqui, irmão? Isso não é demônio. Não adianta pôr a mão e falar, sai, capeta da facção. Não, é obra da carne. Você está aqui? Só que se você continuar praticando isso, você não pode herdar o reino. E como Satanás é legalista, o que ele vai fazer? Ele vai ler a Bíblia, ele vai chegar para Deus e vai falar assim, está vendo aquele grupo lá? Eles não podem entrar no reino porque eles estão nas obras da carne. Se o Senhor deixar alguém e está ativado na obra da carne entrar no reino, o Senhor está contra a sua palavra. Então por isso a gente tem muita gente na igreja que já entrou no reino e está vivendo bênção atrás de bênção, e tem gente na mesma igreja e não está entrando nisso. Por quê? Porque você não está herdando nada. O sacrifício de Jesus foi em vão para você. Porque as obras da carne te vencem. Mas na cultura do reino, amado, nessa igreja pelo menos, onde eu pastoreio, nós não vamos passar a mão na tua cabeça, não. Se você estiver errado, você vai ter que consertar a tua vida.
Porque senão não dá para você viver no reino. Não, ó, pode continuar se prostituindo. As coisas velhas já passaram. Não, não passou não. Se tivesse passado, você não estava assim. Você está aqui, irmão? Eu estou tentando te mostrar o seguinte, amado, é a cultura do reino. Se você nasce da palavra, você vai conhecer a palavra. E a palavra diz, seja santo porque eu sou santo. Amado, você está entrando num reino. Eu tenho que te falar o que é que o reino constitui. Você tem que saber. Não é a visão da igreja do Josué, não. É a visão do reino, da palavra. E a palavra diz, sede santo porque o vosso Deus é santo. E agora? Como que vai ser? Não vai dar para tolerar, amado. Na cultura do reino de Deus, não tem tolerância para pecado. Jesus pegou a mulher lá, pegou em adultério. Irmã, vai, não peca mais. Eu não te condeno, não. Você está aqui? Mas Paulo pegou na igreja de Coríntios e falou, ó, tem um camarada aí na igreja que já está tendo relação sexual com a tia, com a irmã, com um monte de gente. E ele está sendo um escândalo para a igreja. Então entrega a alma dele para o diabo, entrega o corpo para o diabo, ele vai morrer e a alma vai para o céu e Deus trata com ele. Mas não deixa ele dentro da igreja, não. Ei, irmão, e aí? Não é o mesmo Deus? Você está aqui, querido? Se você soubesse o quadro de pedófilo que tem dentro da igreja, quantos pastores pedófilos existem no Brasil, você ia ficar apavorado. Por quê? Porque ninguém chegou junto e falou, ó, você está errado, você não pode ser pastor. Você está errado, você não pode nem ser crente. Não é porque está vivendo em pecado, é porque não quer sair do pecado. Você está aqui, irmão? E Jesus falou, vem como você está, mas não é para ficar como está. Por isso que a igreja é um lugar de transformação. Nós precisamos entender a constituição do reino, amado. Deixa eu só fazer uma pergunta para continuar pregando. Vocês estão com uma cara de preocupados. Quantos aqui querem viver no reino de Deus? Não, eu vou perguntar de novo. Quantos querem viver aqui na terra o reino de Deus? Então posso continuar pregando? Porque nós queremos que você compreenda. Como vamos manifestar esse reino? Santo Deus. Segunda coisa na cultura do reino. Fala assim do seu irmão. É uma cultura de fruto do Espírito. Não, fala bem alto. Chacoalha ele fala, é uma cultura do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Não, chacoalha teu irmão e fala assim para ele, ó, é uma cultura. Não, fala alto, irmão. O que está acontecendo? Eu acho que eu andei muito, o Eric, ele gritou muito, eu estou acostumado aos gritos, acho que é isso. Acho que vocês estão falando num volume bom. Mas fala aí pro seu irmão, fala assim. Fala assim, segundo ponto na cultura. Fala assim, é uma cultura de frutos do Espírito Santo. Volta aí no outro versículo, só para a gente ver os frutos do Espírito, bem rapidinho. Vai lá, mas o fruto do Espírito é, primeiro, que mais? 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 Então vamos entender o seguinte, irmão. É fruto de quem? É fruto de quem? Então não é seu. Porque tem hora, você não quer amar, irmão. Você quer pegar no pescoço do encardido. Aquilo, eu falei, o cara está dormindo e a mulher olhando, pensando como eu vou matar o desgraçado. Mas de repente, amado, começa a brotar nela um fruto. Não é dom. Fruto é uma coisa, dom do Espírito é outra. Então você não precisa de dom. Dom você já tem, você precisa de fruto.
E aí é aquela coisa assim, você quer bater no camarada, mas aí o Espírito Santo começa a produzir em você perdão. As pessoas olham para você e falam, não, ele disse, você perdoou. Você perdoou? E você olha e fala, eu também não sei como eu perdoei, mas nasceu dentro de mim, não sou eu, nasceu dentro de mim uma vontade de perdoar ele. Então, amado, você não tem os frutos. Quem tem os frutos é o Espírito que está dentro de você. Então, quando você precisar de amor, fala, Espírito Santo, nessa hora eu preciso do fruto do amor. Eu preciso do fruto da paz. Eu preciso do fruto da mansidão. Eu preciso de um fruto. Porque os frutos é do Espírito e você tem o Espírito. Não, você não entendeu, irmão. É como se Deus, como eu falei de manhã, é como se Deus, pensa assim, ó, pensa se você tivesse um controle remoto na tua vida. Você andasse com um controle remoto. A pessoa vinha para você e começava a falar um montão, você começava a vermelhão, falou, vou arrebentar, vou para cima, vou quebrar, e você lembrava do controle e fazia assim, ó, pim. Aperta o controle, vem mansidão. Oi. É mesmo? Minha mãe é tudo isso? E muito mais, menino. Ela falou, tô querendo provocar o Joilson. Ele disse que ele era valentão, macho, quebrava o Parque Pinheiros inteiro, e vai lá e chuta e fala, aí vem o Joilson. Eu te amo, irmão. Ela, rapaz, o que aconteceu? Só que você já tem esse termômetro, esse controle remoto dentro de você. Irmão, olha como Deus é bom. Ele sabe que você vai viver num reino dentro de outro reino. E você vivendo esse reino, dentro desse reino que nós estamos vivendo, Deus sabe que se Ele não pôr um dispositivo dentro de nós, nós não conseguimos viver esse reino dentro desse. Então Ele falou, eu vou pôr algo meu dentro deles, e quando eles precisarem de qualquer fruto, o Espírito produz, o Espírito produz, o Espírito produz, o Espírito vai produzir o fruto. Não, aplauda Jesus de verdade, aleluia. Você está aqui, amado? É um controle remoto que você aciona. E o mais importante desses frutos para mim, Josué, é o domínio próprio. Se você tiver esse dom, esse fruto na tua vida, você consegue controlar tudo. Amém? Você vai comer o terceiro prato, você fala, não. Vai, bocão, para, em nome de Jesus. Solitária, está repreendida. Domínio próprio, você já não peca na gula. Passa uma mulher bonita, você olha, não tem problema olhar. Mulher está vindo na tua frente, ela coisa, espingarda de matar crente. Você vai a parada até a mulher passar, já passou. Sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Oh, meu Deus, oh, sangue. Ei, passa um cara bonitão, vai falar, você não vai olhar. As irmãs, agora ela em silêncio, né? Tá lá, sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Oh. Ah, se eu te pego, se eu te pego. Para orar, né, irmão? Para orar. Pega para orar. Ei, irmão, nós estamos vivendo num mundo assim. Você acha mesmo que Deus vai deixar uma constituição para a gente viver um reino totalmente diferente dentro de um outro reino, sem nos dar a condição de viver? Então ativa o domínio próprio nas áreas que você não tem controle. Pastor, não tem controle. Quando eu vi já bati, quando eu vi já briguei com a criança, já jutei a mulher, já bati no cachorro. Ei, irmão, está na hora de você falar para o Espírito Santo. Oi, Espírito Santo, tudo bem? Tudo. Ele está aqui. Você é o templo do Espírito. É mundo do Espírito. Por isso você nasceu da água e da água e da palavra, do Espírito. Ele está aí. Você já está salvo em Cristo. Mas você está vivendo no reino. Mas para estabelecer o reino, amado, você vai ter que ativar o Espírito. Quem está aqui? Porque o reino de Deus não vai ser estabelecido... Alô? Não vai ser estabelecido com palavra. Falar e não viver nada. Que adianta você pregar e não viver? Hã? Tá o Cime lá, né?
no Corinthians, lá aqui, ó, mansinho, legal. De repente dá uma briga lá, ele joga, você pega, vê ele na televisão pegando o cara assim, aí joga lá no alambrado. Você vai falar, nossa, o irmão Cine. Porque é coisa que mexe com a tua emoção. Então, se você não falar Espírito Santo, ativa o domínio próprio. Se eu chegar nessa reunião... Quantas vezes você foi para uma reunião e só deu briga, irmão? E você que era o crente, o cara que ia balancear tudo, acabou ficando endemoniado. E aí todo mundo olhando para você e falando, puxa vida, o pastor que a gente pensava ia pôr tudo em ordem, quebrou, foi tudo aqui. Tomei um olho roxo, o pastor me deu um soco. Uma vez a gente estava num campeonato aí, eu fui falar, os meninos jogando, falou, pastor, fala lá pro cara lá, o cara lá tá chegando muito junto, ele é pastor, né, meu, tá machucando a gente. Aí eu fui falar no intervalo. E aí, irmão, paz, tudo bem? Tudo bem, pastor, e aí, beleza? Oh, dá para pegar mais leve os meninos, tá machucando os meninos. O jogo é para homem. Aqui na quadra não tem pastor não, viu? Sou pastor lá na igreja. Eu falei, tá bom, pode deixar. Meninada, é o seguinte, desce o sarrafo. Que aqui vocês estavam com medo de bater pensando que ele era o pastor, mas aqui ele não é, então... Você entende, irmão, eu estou falando? Agora presta atenção, seu amigo, quantos tem um amigo aqui que gostaria e fosse salvo? Que você gostaria que entrasse nesse reino? Quantos tem? Não, levanta a mão bem forte e fala assim, eu quero esse meu amigo. Então você tem que dar o exemplo. Nós precisamos dar um exemplo, amado. Quando o Eric falou de manifestar o reino, o poder, né? A cura, o milagre, isso tudo faz parte, mas você tem que manifestar o reino através da palavra. A palavra na tua vida, amado. Ou porque você não vai, todo mundo sonegando, porque você não vai, a Bíblia diz que não deve. Está todo mundo adulterando, você não vai pegar ninguém, porque a Bíblia diz que não pode. Está todo mundo roubando, porque a Bíblia diz que não. Esse é assim, bobão. A Bíblia diz que eu tenho que ser assim, bobão. Acabou. Irmão, qualquer país que você for, muda a cultura. Se nós estamos falando de reino, nós temos que falar de cultura. E na cultura do reino, as coisas são pelo Espírito. Você está vivo, dá glória a Deus. Terceiro, já estou acabando. Terceiro, fala assim, uma cultura onde as armas do reino são espirituais. Olha, é tremendo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então deixa eu te falar uma coisa, amado. Só para você entender. Na cultura do reino de Deus tem armas que você pode usar. Só que não são armas como você pensa. São armas espirituais. Nossas armas não são carnais. Ou seja, você vai vencer com armas e não são desse mundo. Porque se você vai viver no reino de Deus, você vai ter que viver dentro do reino, da cultura do reino. E na cultura do reino, as armas para você vencer os ataques não são carnais. E fala que elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, e uma tradução diz raciocínios. Ou seja, cultura. Uma cultura só é derrubada quando outra cultura é levantada. Então, enquanto a cultura de santidade não fizer parte da tua vida, a cultura de pecado vai te dominar. Enquanto a cultura de honestidade não fizer parte da tua vida, a cultura da desonestidade vai te dominar. Por isso, as armas de Deus vão derrubar essas fortalezas. Eu não sei se você está conseguindo. Está conseguindo entender? Porque desde criancinha, amado, nossa cultura foi desse mundo. Não deixa ninguém fazer você de besta. Não deixa ninguém fazer isso. Você tem que ser mais esperto. Você isso, você aquilo. A gente foi cercado de tanta proteção. Estragou a gente. Você está aqui? Eu ia jogar bola, mas eu só jogava porque a bola era minha. Era ruim.
Ninguém me escolheu, então tá bom, não tem jogo. Peguei a bola. Não, você é do meu time, põe a bola aí, pelo amor de Deus. Você está aqui, querido? No reino de Deus, as armas não são carnais. Por isso Deus vai falar para você às vezes, ó, raspa a sua cabeça. Mas para que raspar a cabeça? E tem a ver isso. Isso não tem a ver com nada desse mundo. São armas espirituais. Que alguns crentes já entraram no reino e entendem. Outros só estão olhando o reino e não entendem. Você está aqui? Quarto, uma cultura de batalha espiritual. Se a cultura é de armas espirituais, a batalha também é espiritual. Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as obras espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Fala assim para o seu irmão, armadura é para você usar para vencer no dia mau. Não, chacoalha o teu irmão e fala assim, se a Bíblia está falando que tem um dia mau, vai chegar. Já viu aquele dia, você fala assim, meu Deus, eu não devia nem ter saído de casa. E hoje é o dia mau, o pastor falou lá. Mas se você tiver a armadura, você viu, está escrito ali, ó, e havendo vencido tudo. Não, eu vou ler de novo. Sangue de Jesus tem poder. Cadê? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Ó, e depois de terdes vencido tudo. Ou seja, tem dia mau, mas se eu tiver com a armadura, eu vou conseguir no final do dia vencer tudo. Por isso essas quinta-feiras vão ser impactos de vitória, de vitória, de vitória, de vitória. Pastor, mas o senhor não está falando, tem dia mal, mas tem vitória. Chacoalha o teu irmão e fala assim, você podia dar uma glória a Deus mais alta, aplaudir, fazer uma festa, mas tudo bem. Agora, tudo isso é para quê? Para uma guerra espiritual, irmão. Tem todas as coisas de uma armadura. E Paulo usa a armadura romana porque era uma guerra. Então ele está mostrando o seguinte, olha, mesmo jeito que você tem uma armadura para uma guerra física, você vai ter uma armadura para uma guerra espiritual. Só que no reino de Deus, olha para mim, no reino de Deus, irmão, olha para mim, olha para mim, olha para mim. No reino de Deus, a guerra não é pessoal. Por exemplo, você levanta de manhã, amém? Como eu falei de manhã, levanta de manhã, sua mulher levanta e começa a brigar com você. A encardida começa. Onde você vai? Você já levantou? Você já acordou? E você olha e fala, meu Deus. Aí você vai ter discernimento. Você olha para a mulher e fala, rapaz. E ela falando, e a língua só. Parece um dragão aquilo. E ela falando e você sério olhando assim, um ar de discernimento também, olhando, tentando discernir. O que aconteceu? Ontem à noite eu era o maior príncipe. Ontem à noite foi uma bênção. Eu não briguei ontem, o dia inteiro de bênção. Fomos para a igreja, uma bênção, tudo certinho. De repente, amanheceu o dia, virou a lua, a mulher acordou assim. Isso é um demônio, irmão. Nós homens não acordamos assim. A gente acorda assim, irmão? Lógico que não. Um pouco pior. Quem está aqui? Amado, o que eu estou tentando mostrar? A luta é espiritual. Então, se você não entender isso, você vai fazer uma guerra pessoal. Peraí, meu marido está falando um montão, você já começa a falar também. Não, não fala. Começa, enquanto o cara está falando um montão lá, vai discernindo. Peraí, não é esse cara que dormiu comigo ontem. Isso já é algo espiritual. Porque é um reino físico
e um reino espiritual. No mesmo lugar. Ei, irmão, se a gente pudesse botar um óculos e ver o céu e o inferno aqui agora, você ia se assustar. De tantos milhares de anjos só para te proteger. E os demônios assim, como será que nós vamos pegar ele? Tem tanto anjo tomando conta dele. E aí então começa essa coisa física. E quando você percebe, você brigou com o marido, largou a esposa e não precisava largar, bateu no filho e não precisava bater, xingou quem não precisava xingar, a sogra, coitada. Mas não precisava. Porque foi um ataque espiritual. Só se você não conhecer a palavra, você não consegue discernir. Ei, quem está aqui? Por isso a gente tem um colégio apostólico amanhã, terça e quarta, amado, para você conhecer a palavra. Porque nós estamos levando muito a sério essa questão de implantar o reino, de estabelecer o reino, de ser um representante do reino, de ser a expressão do reino. Mas quando a gente fala disso, a gente pensa, é só expulsar demônio, irmão. Ei, não é. Não é só milagre, pôr a mão nos outros e ser curado, senão todo mundo era. A minha esposa está aí com uma dor 1 ano já. Não é só, você acha, eu não orei? Né? Fazer ela pagar os pecados. Não, oro todo dia. Todo mundo, um monte de gente foi curada com coisas semelhantes a que ela estava. Por que Deus faz essas coisas? Mas Deus está ensinando para a gente que o reino não se constitui só em uma coisa. É reino. Então, se você entrar no reino, você vai viver o reino. Quinto, uma cultura que alinha o céu e a terra. Amado, no reino de Deus, as coisas só vão acontecer se nós estivermos alinhados com Deus. Não adianta Deus te falar um monte de coisa e você não alinhar a sua vida com o céu. Isso impede que o reino aconteça na tua vida. Quem está vivo dá glória a Deus. Já vou terminar, falta só mais um. Daniel capítulo 10, versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os seus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Você está aqui, irmão? Quem está vivo? Deixa eu ver. Não, levanta a mão direita bem alto e dá um grito. Deixa eu ver quem está vivo. Dá um grito de glória. Então Daniel, amado, é um camarada que está alinhado com Deus. Se você estudar o livro de Daniel, você vai descobrir que ele faz menção do livro de Jeremias, que havia determinado 70 anos de cativeiro. Quem me ouviu? O profeta, Deus falou para o profeta Jeremias: o povo vai ser levado para a Babilônia, vão ficar cativos 70 anos. Depois que der 70 anos, eu vou tirar o povo de lá e vou levar para o melhor da terra. Você está aqui, irmão? Qual que é o segredo? O segredo é achar alguém, é Deus achar alguém que se alinhe com ele. Então Daniel, de repente, vai contar semanas e ele descobre, e no livro de Jeremias, os 70 anos já passou. E aí, amado, quando ele está alinhado com o céu, ele vai lá para Deus e começa a orar: Senhor, ei, já passou os 70 anos, não vai mudar a nossa vida, não? Qual é o problema? O problema é que nós não conhecemos o reino, nós não conhecemos a constituição do reino, nós ouvimos Deus falar algumas coisas, mas não nos alinhamos a Ele. Quem está aqui? Ei, irmão, quando Jesus chegou, nasceu,
as pessoas falaram assim, os magos falaram, onde está o menino rei que nasceu em Belém? Onde ele está? Os judeus falaram assim, nasceu? Um novo rei? Deus pegou os magos, amado, que conheciam o reino, sabiam da profecia do nascimento. Eles não eram judeus, magos do Oriente, mas que conheciam o reino. E em um determinado momento estava escrito, vai nascer o Messias. Os caras foram, perguntaram para os judeus, e aí, vocês são judeus, onde está o menino rei que havia de nascer? Os caras falaram, nasceu? Rei? Menino? O que representa, amado? Os da própria casa não sabem a regra do reino. Os da casa não conhecem o reino. Nós não analisamos o reino, não estamos analisando os sinais e apontam para o final do mundo. E tudo que está aqui está acontecendo no mundo. E eu e você estamos pensando que nós vamos construir para ficar aqui mais 100 anos. Amado, daqui a pouco toca a trombeta e você vai ficar assim. Trombeta? Arrebatamento? Já foi? Rapaz, mas falaram que ia passar agora às 5 da manhã o busão? Por quê? Porque você não está indo na constituição do reino e vendo o seguinte, e Deus falou que anunciava o fim. E Daniel, quando recebeu essa revelação, amado, a Bíblia diz que o anjo apareceu para ele e falou assim, ei, no primeiro dia que você orou, eu vim trazer a resposta. No reino de Deus, amado, quando você ora, a resposta vem imediata. O problema é que eu e você não conhecemos a cultura do reino. Ei, você está aqui? Na cultura do reino é guerra espiritual, amado. E dependendo da revelação que você está recebendo, a guerra é muito maior. Porque tem coisa, é só para a sua vida, você já resolve em 2 palitos, está resolvido, é só para você. Mas aqui Daniel ia envolver toda uma nação e até nos nossos dias. Então o príncipe demoníaco, da onde ele estava, se levantou com o seu exército para impedir a resposta. Você está aqui, amado. Então tem coisa na tua vida e na minha que não é imediatamente que vai acontecer. Vai levar dias, talvez até anos, mas vai acontecer. Eu vi o Eric falar essa questão da revelação, e ele falou uma coisa tremenda num dos lugares. Que é a revelação de Deus para você? Você já usou aqueles binóculos que aproximam as coisas? Quem já usou? Quem já usou telescópio para ver a lua, as estrelas? E quando você pega isso e vê a lua, não parece que a lua está pertinho? Sim ou não? Parece que você consegue fazer assim, ó. O que é a revelação, irmão? A revelação é trazer para perto de você num zoom. Ó, isso aqui é o que eu vou fazer com você. Você olha, você vê tua família salva, Deus falou tua família, teu casamento, teus filhos, teus negócios. O que é isso? Revelação. Aí você tira o binóculo, você olha, o negócio está longe. Você põe o binóculo, a lua está pertinho. Você tira, ela está longe. O que é a revelação, amado? É para você saber o seguinte, o que eu estou te mostrando vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Tem alguém vivo aqui? Declara. Vai acontecer. E aí o anjo chegou para Daniel e falou, ei, essa visão é tão importante, não é só para agora, é para dias distantes. Ou seja, faz efeito agora, mas vai fazer efeito também mais para frente. Amado, o que Deus vai fazer com a tua vida hoje, ou a minha vida nesses próximos anos, vai fazer um efeito no momento, mas vai fazer um efeito e vai durar muito tempo. Sexto e último, fala assim para o seu irmão, uma cultura, não, assim não, mais alto, uma cultura onde o reino é demonstrativo e conquistado em guerra espiritual.
Demonstrativo, amado, significa viver na prática da palavra. Você está aqui? Quantos entenderam isso? Onde está claro isso? Se você sair daqui e viver essa semana sem praticar a palavra, amado, não tem jeito, você não demonstrou o reino. O reino de Deus, ele é demonstrativo e conquistado. Como que ele é conquistado na guerra, pastor, se é uma herança? É que é uma herança e você precisa conquistar. Eu já vou te dar a chave para a gente terminar. Mateus capítulo 11. Quem está vivo dá glória a Deus. Quando João, versículo 2, Mateus 11, 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis vendo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Presta atenção nessa chave. Que saístes a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas, e saístes a ver? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que este. Você está aqui? Depois eu leio o último. Olha para mim um pouquinho, olha para mim. Olha, mira-me, mira-me. E Jesus está falando, irmão? Ele demonstrou o reino. Ele não deu uma resposta. Você está aqui? Ele não falou assim, vai lá e fala que eu sou o Cristo e vim. Não, ele falou, vem cá ver o que vai acontecer. E aí ele fez o que tinha que fazer. Ativou dons. Você está aqui? E o cara volta lá e fala para João: Amado, as pessoas não vão querer vir na tua igreja a partir de hoje porque você é crente. Ah, chegou o crente. E chegou. Não, elas vão querer vir porque elas vão ver uma transformação na tua vida. No seu caráter. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem fazia coisa errada não faz mais, quem não é certo, agora nós vamos ser certo. Eu não sei se essa mensagem enche a igreja ou esvazia. Mas, amado, nós temos que ser aquilo que nós cremos. Você está aqui? Demonstrar o reino de Deus não é só expulsar demônio. Demonstração do reino de Deus não é só curar doentes. Demonstração do reino é viver a palavra. É ser sim, sim, não, não. Não tem meio termo, amado. Não dá para você, não tem terceiro caminho. É dois, ou é o diabo ou não é. Ou é uma vida correta ou não é. E os finais dos tempos estão aí, amado. Vai haver a maior colheita de alma no mundo todo. E nós vamos receber um monte de gente que vai olhar para nós e falar: eu quero ficar nessa igreja, porque o que eles falam, eles vivem. Palavra. Você está aqui, querido? E aí ele fala assim, ó. Os caras foram embora e Jesus começou a falar de João Batista. E eleva o nome de João e diz: ninguém é maior do que João Batista. De todo mundo que nasceu de mulher, ninguém é maior que ele. Você está aqui, querido? E aí ele solta uma palavra. Ele diz assim: mas o menor no reino é maior que ele. Não, você não entendeu. Eu estou falando do reino. E Jesus falou assim, ó: não tem ninguém nascido de mulher que seja maior do que João. Mas o menor
no reino é maior que ele. Deixa eu te contar uma coisa que eu descobri. João Batista não nasceu de novo. Entendeu? Eu disse. Ele nasceu de mulher. Só nasceu de mulher. Não nasceu de novo em Cristo. Mas nós nascemos de Deus. Você ouviu o primeiro versículo que eu li? Quem é nascido da carne, é carne. Para entrar no reino, você tem que nascer de novo. Então Jesus falou assim, olha, o menorzinho no reino é maior que João. E você precisa entender, pega isso, amado, leva isso com você. O que você precisa entender? Aqui não está falando de ser maior, mais ou menos. Está falando o seguinte, está anunciando o seguinte, que nesse tempo a igreja vai fluir na mesma unção que João Batista. O menor vai ser maior do que João. Sabe por que você deu esse glória a Deus michuruca? Porque você não conhece o João, né? Tá pensando, é o João do posto de gasolina? Nós estamos falando de João Batista, amado. Que tinha um ministério profético de confrontar o pecado, de falar para o rei, ó, você está errado, cara. Você vai morrer, Deus vai pôr a mão sobre você, porque você está saindo com a mulher do teu irmão, e você vai morrer, isso Deus não se agrada, você é um rei mau. O pecado que você está cometendo está destruindo o nosso povo. Essa é a unção que está vindo para a igreja. Essa é a unção de confronto. Nós vamos confrontar, amado. Quem tiver errado vai ser confrontado. Você está aqui? Irmão, olha para mim. O rei gostava do João Batista. A Bíblia diz que ele gostava de ouvir as pregações de João. Quem não gostava dele era o demônio. Porque ele confrontava. Por isso que nós somos uma igreja assim, amado. Nós confrontamos, nós falamos a verdade. Não vem pensando que você vai ouvir o que você quer ouvir. É reino. Constituição, você tem na tua mão. É só ler. E aí fala assim o versículo 12, ó. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amado, desde os dias de João, a partir daqui, dos dias de João, onde Jesus falou isso, o reino de Deus, as pessoas para entrarem no reino tinham que se esforçar. Ei, você está aqui, irmão? Pastor, não consigo ficar livre das drogas. Se esforça. Pastor, não consigo parar o adultério. Se esforça. Pastor, não consigo parar com a mentira. Se esforça. Porque se você se esforçar, você vai se apoderar do reino e vai falar, venha reino, venha reino, venha reino, venha teu reino, venha teu reino. Você está aqui, irmão? Ei, você está vivo aqui? Por isso Jesus falou, venha o teu reino. Ele se esforçou, amado. Ele não largou no meio do caminho e foi embora, não é muito difícil. Por isso Deus chegou para Josué e falou assim, Josué, se esforça e tenha bom ânimo. Quem está aqui? E Deus estava falando para Josué. Não tinha nem Jesus ainda, amado. Não tinha nem igreja. Mas Jesus estava falando assim, você quer que o reino de Deus venha? Então se esforça e tenha bom ânimo. Porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu jurei que eu daria. Ei, irmão, Deus já jurou que vai fazer coisas na tua vida por Ele mesmo. Deus já deu a palavra dele. Ele falou, minha palavra não vai voltar vazia, ela vai cumprir aquilo que eu mandei. Deus já deu ordem sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre os teus negócios. E tudo vai dar certo. Agora se esforça! Se esforça, querido. Não cede. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Você que está ouvindo pela internet, não ceda. Não, permaneça, querido.
Deus vai estabelecer o reino de Deus na tua vida. Amado, feche seus olhos um pouquinho, não é para dormir não. Mas se você quiser estabelecer o reino de Deus na sua vida, de verdade, se você quiser ser um crente de verdade, irmão, se você quer ser um crente de verdade, alguém que sabe, olha, eu creio na palavra de Deus, você vai ter que se posicionar e se esforçar. Porque o reino de Deus não consiste só em palavra, mas em poder. O que é esse poder? Poder para se apoderar do reino. Aqueles que se esforçam, se apoderam do reino. Queria que você fechasse seus olhos e falasse com Deus. Talvez você esteja aqui e não esteja vivendo a realidade do reino. A ceia dessa noite, amados, é uma ceia de aliança. Nova aliança no reino. Então fecha teus olhos e compreenda um pouco a tua vida. Peça para o Espírito Santo sondar teu coração e ver se tem algum caminho mau em você e se arrepende. Porque é chegado o reino de Deus. Se arrepende. Milagre faz parte, cura faz parte, prosperidade faz parte. Tudo faz parte, mas a palavra tem que fazer parte da sua vida. Você tem que ser o que você prega. Você tem que viver o que você prega. Você tem que ser santo, porque Ele é santo. Fecha seus olhos, comece a falar com Deus. Em nome de Jesus. Pai, essa é a tua palavra. Coloca o peso de glória nessa palavra. Nós queremos não só ver o reino, mas nós queremos entrar no reino. Queremos nascer da palavra. Queremos ser cidadãos do céu. Estabelece o teu reino em nós. Estabelece o teu reino em nós. Só assim nós vamos poder ser uma expressão exata do reino. Nós só vamos conseguir expressar aquilo que a gente conhece. Então ajuda-nos a conhecer o teu reino, a tua palavra. Nos ajuda a nascer da sua palavra e nascer do teu espírito. Nos ajude a ter ousadia para cumprir a tua palavra. Em nome de Jesus. Abençoa o teu povo nessa noite. Abençoamos a ceia dessa noite. E declaramos essa ceia a ceia de uma aliança, onde o Senhor vai levar a ser a expressão exata do teu reino. Em nome de Jesus. Consagramos o pão, que representa o teu corpo, e o suco de uva, que representa o teu sangue. Nova aliança. Faz essa aliança com o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.